E aí, povo dinamarquês, como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui fazendo uma entrevista com uma pessoa que eu gosto muito, que é a Laurinha. Ela mora aqui na Dinamarca com o marido dela. E eu queria fazer essa entrevista porque eu queria perguntar pra ela várias coisas sobre a Dinamarca. Eu quero, então, começar a perguntar pra ela se introduzir. Quem que é a Laurinha? De onde que ela mora? Morava? Bem, olá a todo mundo que está aqui assistindo esse momento de troca de experiências. Queria agradecer ao Elvis pelo convite e dizer que ele foi uma das pessoas que a gente acompanhou o canal antes de mudar para Dinamarca. E a gente estreitou essa amizade, que eu perguntei pra ele se ele queria que eu trouxesse umas taiolas na mala. Verdade. É verdade. Então, enfim, eu sou de Belo Horizonte, já tem 3 anos agora que a gente está morando aqui na Dinamarca. E a Dinamarca foi um país que a gente veio, na verdade foi a Dinamarca que escolheu a gente, né, e não a gente que escolheu a Dinamarca, porque meu marido veio para estudar, ele passou na seleção de do mestrado aqui. E dentre algumas universidades que ele aplicou, a universidade daqui, que é a DTU, foi a primeira que, né, deu o resultado que ele tinha sido aceito e era também a das universidades que ele mais queria estudar. Então é por isso que a gente está aqui. E o que mais? Ok, vamos lá então para a primeira pergunta, que eu tenho certeza que o pessoal deve estar louco ali já, curioso. Ok, uma coisa, a Laurinha ela é cidadã europeia, ela e o marido dela. E isso faz com que a escolha dela, assim, a mudança dela tenha sido muito mais fácil, porque você basicamente pode se mudar, tá? Se você é cidadão dinamarquês, você pode ir para a Espanha ou para qualquer outro país e a mudança é muito fácil, você não precisa pegar visto nem nada disso. É só para colocar isso para quem não sabe. A minha primeira pergunta é a seguinte: como cidadã europeia, foi fácil o registro, assim, como cidadã aqui na Dinamarca, como residente aqui na Dinamarca? Como é que foi esse processo para vocês? Quando a gente chegou há 3 anos, eu já era cidadã europeia em função da minha família, né, ter ascendência italiana. E meu marido no momento ainda não era. E depois de um tempo, foi em 2020 que ele fez o juramento, né, lá no consulado italiano, e aí ele teve direito por casamento da cidadania italiana. Então quando a gente chegou, a gente tinha essa situação em que eu era italiana, ele era casado com uma italiana, então isso permitia a ele que ele tivesse aqui com maiores benefícios do que se como ele fosse fosse só brasileiro sem estar casado com uma europeia. Eu acho que nesse caso você estende os seus direitos para ele, né? Então ele tem os mesmos direitos que você. Praticamente igual, assim. E a gente veio muito preparado, assim, porque a gente escutou que esse registro ele poderia levar de alguns dias até alguns meses, até 6 meses, uma coisa assim. E uma das questões era que como ele tinha direito, né, de estudar na universidade por ser meu marido, sem ter que pagar as taxas e tudo mais, a gente quis garantir que todo esse processo do registro na Dinamarca ocorresse a tempo da matrícula e tudo mais. Então a gente veio, inclusive, antes do semestre começar com essa ideia de que seriam até 6 meses para que esse processo fosse todo tivesse, né, acontecer, fosse todo processado mesmo. E a gente fez o registro lá na International House, né, para apresentar os documentação. Então tem um escritório que você vai em Copenhague, como é que é? Isso. Que você chegar, você tem que marcar horário, alguma coisa Isso. assim? A gente chama International House, eles dão muitas orientações para os imigrantes e tudo mais, e a gente fez, na verdade, essa marcação da entrevista, né, você apresenta documentação, a gente teve que apresentar nossa conta bancária para dizer que a gente podia, né, ficar aqui, nos sustentarmos até um determinado tempo e tudo mais. E aí depois que a gente faz essa apresentação, aí que começa a rolar o processo, eles conferem se todas as documentações estão corretas. E aí, para nossa surpresa, a gente saiu lá no mesmo dia com o CPR, que é o equivalente ao CPF brasileiro aqui na Dinamarca, é o CPR. Então, para nossa surpresa, no mesmo dia, essa documentação estava feita, a gente estava registrada. E então, assim, eu escuto muita gente dizendo que demora muito e a gente talvez tenha sido sortudo. Não sei muito bem, mas pra gente foi
excelente. Aí vocês já conseguiram lá registrar o seu, tipo assim, pra poder pegar o cartão do médico, então? Porque ele chega depois, então? Ele chega depois, isso. A Entendi. gente recebe um documento com um número, então a gente já tem um número, entendi. né? A gente já tem esse número e depois chega o cartão mesmo, que é o que a gente usa aqui pra poder, enfim, tudo praticamente. Entendi, né? Ok. Bom, que bom, né? Que bom que sua experiência foi boa. Não desistam, porque pode ser mais fácil do que vocês imaginam. Sobre as coisas assim, mudando um pouco agora, já sobre a sua experiência de morar aqui na Dinamarca. Quais são as coisas curiosas que você acha, assim, da Dinamarca? Muitas. Conta algumas que você nota, assim. Olha, a Dinamarca, eu acho que ela não cansa de me surpreender, né? Eu, como boa mineira, fiquei muito feliz o dia que eu tava no supermercado e vi torresmo. Eu fiquei absurdamente feliz porque eu sou apaixonada com torresmo. Então, coisas que me surpreenderam, então, em termos de comida, né? Vamos falar assim de comida. Foi torresmo, ter inhabenta, que eu também sou apaixonada com inhabenta, e de repente, meu Deus, tem torresmo em inhabenta? Melhor país do mundo. O inhabenta é uma comida, é um doce muito tradicional aqui, em dinamarquês se chama flødebolle, eu acho, se eu não me engano. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso mesmo, né? E o pessoal aqui realmente ama flødebolle. Então eu já me senti totalmente em casa aí. Que mais com comida? Teve um dia que eu fui no supermercado, aí tem umas bandejinhas, né, com as inhabentas, e tem também bandejinha com vários doces. Aí tinha um que era uma bolinha marrom com granulado. Você pensou, eu tô em casa, é o famoso brigadeiro. Eu falei, não é possível, né? Vou comprar esse negócio. E aí cheguei em casa toda crente, né? Eu mordi aquele negócio, tinha um gosto de cachaça, de rum. O que é aquilo? Romcura, eu acho que é o nome. É verdade, é também um doce muito tradicional, que eles comem isso muito no Natal, na época de Natal, assim. Né? E eles usam rum. Eu acho que é rum. Rum, né? Mas é muito forte, assim. Você morde, já dá aquele bafo, assim. Mas eu acho que realmente depende de quem faz. Entendi. Normalmente, assim, dependendo da ocasião, você pode fazer ele mais de boa, assim, mais ameno. Lá no trabalho mesmo, por exemplo, eles sempre fazem na época de Natal, assim, e é muito gostoso. Entendi. Então, que mais? Agora, saindo da comida e coisas do dia a dia, assim, que eu achei peculiar, assim. Eu fui ao supermercado, eu achei muito difícil encontrar fio dental. Aqui o fio dental, né, como a gente conhece na caixinha, o rolinho, vez ou outra eu consigo encontrar, mas eles usam muito um que é tipo unitário, né, uma faixinha, um pedacinho assim, e tem uma estrutura de plástico, enfim, eu acho até bem... Parece um palito, né? Acho até bem antiecológico, porque cada vez você usa aquele tanto de plástico que você joga fora, mas enfim. E que mais? Além disso, sabonete em barra. No Brasil, a gente está acostumado a tomar banho, pelo menos na minha família e as pessoas que eu conheço ao meu redor, né? Sabonete em barra. Sim. E você chega aqui e você tem uma opção de sabonete em barra para tomar banho no supermercado quando tem. Então isso eu achei bem curioso, assim, né? Olha, uma coisa tão óbvia para mim, de repente eu chego e não é nada disso, né? Olha, uma coisa que eu achei muito interessante, assim, eu ainda acho, né? Não só quando eu cheguei, mas eu acho que ao longo de todos esses meses, esses anos aqui, a condição de imigrante, né? A condição de ser imigrante, porque eu já tinha morado fora antes, eu fiz um intercâmbio de 5 meses, 6 meses, mas numa outra época eu era, né, adolescente e tudo mais. E eu acho que quando você estabelece sua vida, né, num outro lugar e que aí você, enfim, tá no seu dia a dia e você se entende como forasteiro, né, o tanto que isso... quantas fichas que caem, né? E assim, uma das coisas que fiquei muito impressionada, assim, é o quanto as pessoas não conhecem sobre o Brasil. Tem referências, claro, aquelas referências óbvias de futebol e carnaval, Rio de Janeiro, né? E eu também me surpreendi com algumas pessoas que me falaram do Brasil pela arquitetura de Niemeyer. E também uma pessoa que eu não me lembro bem onde que eu encontrei com ele, mas quando eu falei que era do Brasil, ele falou que já tinha muita vontade de conhecer o Brasil, que ele ainda não conhecia. Em função dele saber que no Brasil tinham ainda comunidades quilombolas,
porque ele se identificava com a cultura da família dele. Então, assim, como que as referências realmente são muito diversas, né? E a gente tem uma visão muito, muito simplista, né? Assim como muitas pessoas não conhecem o Brasil, como a gente acha, né, que o Brasil deveria ser conhecido e tudo mais, é uma noção de tipo, tanto que eu não conheço do mundo, tanto que eu não conheço de várias culturas, de vários países, de várias línguas, o tanto que isso, o tanto que às vezes como brasileiro a gente tem uma sensação de que a gente é muito bem conhecido, né? Então isso foi uma coisa muito legal, assim, dessa ficha. É verdade, ficha. Isso da música também, a música brasileira é muito conhecida aqui, principalmente Tom Jobim, Gilberto Gil, essas músicas são muito conhecidas aqui. E é legal, né, quando você encontra uma pessoa que fala algo do Brasil que às vezes nem você sabia, por exemplo. Exatamente. É mó da hora. Que não é óbvio, né? Que não é óbvio, não é óbvio. Isso é muito legal. A Dinamarca me surpreende com duas coisas, assim. Primeiro, quando eu comecei a dirigir aqui, eu falei, meu Deus do céu, eu nunca vou conseguir dirigir nesse país, porque as conversões de trânsito são totalmente improváveis. E aí esse sinal tá verde, mas aí o de pedestre também tá verde, aí é pra mim ou é pro pedestre? É verdade. Isso é muito louco, assim. Eu já fiz, inclusive, assim, às vezes quando eu tô andando de moto, eu já mencionei isso mesmo, de que às vezes você tem que fazer uma conversão à esquerda e o sinal tá aberto tanto pro tráfego na faixa contrária, quanto pro pedestre que vai atravessar onde você vai passar. Isso é muito confuso, muito louco, né? E aí, então ainda falando sobre o trânsito, tanto que as pessoas são pacientes também, verdade, uma coisa que verdade. Assim, nossa, sabe, quando eu vou pro Brasil e aí eu vou dirigir, eu falo, gente, nossa, mas esse pessoal é muito selvagem. E, inclusive, pacientes, em Copenhague tem ruas muito estreitas, assim, de trânsito restrito, mas muitas vezes, principalmente de manhã, eu acho que é a hora da rota de entrega de mercadoria e tudo mais, então naquelas ruas que mal cabem, tipo, um carro, o caminhão simplesmente estaciona, descarrega, e tá todo mundo atrás, esperando. Muito bem notado. Numa boa, assim, tipo, normal. Então essas coisas, sabe, assim, eu acho muito diferente, muito curioso, assim, o tanto que isso destoa, né, do nosso comportamento com o trânsito, assim. Isso é muito bem notado, é verdade, o pessoal aqui no trânsito é muito calmo. Assim, é óbvio que tem gente que, às vezes vocês veem meus vídeos aí de moto, e vocês veem que tem gente passando velocidade alta, assim, me ultrapassando por velocidade alta acima do limite, mas em geral, se você faz a média, assim, o pessoal se comporta muito bem. E assim, pra quem tá se perguntando, se for pra Dinamarca e tiver carteira do Brasil, você pode simplesmente trocar pela carteira dinamarquesa, tá? Você só precisa fazer a tradução dela. Isso, nem fazer exame, nem nada. Nem fazer exame, nem nada. E uma coisa muito engraçada é que com a carteira brasileira a gente também pode dirigir trator aqui, né? Eu nem sabia. Trator e moto, enfim, eu nem tenho carteira de moto. A minha é só de carro no Brasil. As scooters, né, as pequenininhas. Você havia comentado sobre a parte de ser imigrante e tal. Assim, de escutar o que as pessoas pensam sobre o Brasil. O que você pensa então agora sobre ser imigrante na Dinamarca? Como que é isso pra você? Você acha que as pessoas são preconceituosas, que elas não gostam de imigrantes? Como que você acha que é o clima, assim, em geral? Olha, eu acho que ser imigrante na Dinamarca, assim, eu acho que, a minha opinião, assim, eu vou dividir em dois momentos, assim. O primeiro é para quem tem vontade de vir para a Dinamarca, né, escuta coisas maravilhosas sobre a Dinamarca e tudo mais. Eu acho muito importante a gente lembrar que a Dinamarca tem toda essa fama, e ela tem por que ter essa fama, mas de ser um país bom para imigrante? de ser um país perfeito, etc. Mas justamente isso, assim, se você é dinamarquês, é diferente se você é imigrante. Então, a Dinamarca é perfeita. Ok, pode ser que ela seja, mas a condição de imigrante, ela com certeza é muito mais favorável do que, por exemplo, a realidade do Brasil, por exemplo. Eu estando aqui como cidadã europeia, nossa senhora, né? Realmente é um privilégio enorme. Mas o que eu quero dizer é que, assim, a gente escuta muito, né? Tipo, tem até programa de televisão falando maravilhas sobre a Dinamarca, quanto que é o salário na Dinamarca. Então, o salário é altíssimo. Tá, mas o custo de vida também é de outro planeta, né? Então, assim, eu acho que a Dinamarca, ela tem coisas maravilhosas mesmo, mas é bom a gente lembrar os benefícios que um cidadão dinamarquês pode usufruir e quais são os benefícios que um imigrante pode usufruir, que são diferentes, né?
Então, agora, sobre a relação de o que é ser imigrante aqui em relação a conversar com outras pessoas, a relação com outras pessoas, eu acho que tem um pouquinho de tudo, assim. Eu acho que tem pessoas que são menos tolerantes mesmo, sabe? Assim, num dos trabalhos que eu tive aqui, algumas pessoas eram totalmente simpáticas e queriam que eu tivesse uma boa experiência, elas tentavam me ensinar um pouco da língua, elas estavam interessadas em saber pessoalmente se eu estava bem naquele dia, como é que estava a minha vida, etc. Mas também tinham pessoas que claramente sabiam que eu não falava dinamarquês, até porque eu dizia, né, que eu não falava dinamarquês naquela época. Mas tinham sim pessoas que sabiam que eu não falava dinamarquês e elas falavam dinamarquês comigo e eu sentia que era um tom meio, sabe, assim, meio de deboche, meio de tipo assim, vou deixar essa pessoa desconfortável. Mas eu diria que a grandíssima parte da nossa experiência aqui foi muito positiva, sabe? Então, assim, a gente encontrou pessoas aqui, dinamarqueses, que são pessoas que foram muito importantes, são importantes, e então eu acho que é um pouquinho de cada e a gente tem que conseguir navegar, né? Porque uma coisa que eu sinto em ser imigrante é que, tipo, ninguém vai fazer por mim, né? Então não dá pra ficar dodói. É verdade. Eu também acho que, assim, quando eu vim pra cá eu não tinha muita expectativa pra nada. Então, assim, eu realmente não esperava nada de ninguém. E eu acho que eu acabei sendo surpreendido pela bondade da maioria das pessoas, entendeu? Mas é óbvio que você sempre encontra gente que, sabe, que vai falar coisa que você não quer ouvir, entendeu? E principalmente quando você começa a seguir política, que você encontra bastante disso. Mas é importante a gente discernir também que o grosso, a maioria dos dinamarqueses, o average Danish, ele vai ser uma pessoa razoável. Então vai ser uma pessoa super de boa, entendeu? Vai ser interessada em você. Minha impressão também. Uma pessoa super Seria educada. isso, Ok, o que você acha da socialização da Dinamarca? Assim, fazer amigos, conversar com as pessoas e tal. O que você acha que a diferença é muito drástica em relação ao Brasil? Eu acho que é grande sim, a diferença. Eu diria que assim, eu tenho 3 anos, né, que eu tô aqui na Dinamarca, sendo que um deles é de pandemia, então socialização não existe, então viram 2 anos. Desses 2 anos, 1 ano eu trabalhei à noite, num lugar que eu encontrava poucas pessoas, de dia eu tava sempre cansada, então eu não socializei também muito nesse tempo. Então, assim, eu acho, isso é a minha experiência, é claro que não é válido pra qualquer pessoa, né, cada pessoa vai ter sua história pra contar, mas eu sinto que o dinamarquês, ele é uma pessoa, assim, eu já escutei antes de vir, dinamarquês é muito frio, muito seco, não sei o quê. Eu acho que eu nunca tive problema de chegar com um dinamarquês e ele ser grosso comigo, ou ele não me responder. Eu não me lembro disso ter acontecido. Até quando a gente tava chegando, no dia que a gente chegou, a gente tava tipo com 8 malas. E aí lá no centro da cidade, já era de noite, aí a gente precisava de saber qual que era o trem. Tipo assim, a gente perguntou um negócio pro dinamarquês, ele tava com a bicicleta. Ele estacionou a bicicleta, pegou a gente, levou a gente na porta do elevador do metrô. Tipo assim, ele não tinha nenhuma obrigação de fazer isso, ele podia apontar, entendeu? Então, assim, eu acho que nesse quesito, assim, os dinamarqueses não são essa tábua, sabe? Essa porta fechada que eu escutava que eles eram. Mas eu sinto também que a profundidade da relação, né, ela é mais custosa do que no Brasil. Mas eu também acho que se a gente já vai com a mentalidade que o dinamarquês é fechado, que ele não vai fazer amizade, a gente também se fecha. Então eu acho que assim, se você é uma pessoa expansiva, as suas chances são maiores de que você flua aí numa socialização de uma maneira mais tranquila. O que você acha então sobre a língua dinamarquesa? Pra quem não sabe, aqui na Dinamarca, apesar da grande maioria das pessoas falarem inglês, na capital e em cidades grandes, o dinamarquês é a língua oficial do país. E o que você acha da língua? Você já fala dinamarquês? Você consegue se comunicar com as pessoas? Você entende? Então, eu acho o dinamarquês uma língua super interessante, assim, pra começar, eu acho uma língua incrível. Mas enfim, eu já fiz 2 módulos de dinamarquês, né?
Hoje eu tô fazendo aula particular de dinamarquês, inclusive super curioso, com um professor que ele é de Copenhague, mas ele mora em BH. O que eu tô achando super interessante, porque tem algumas questões da língua e da gramática que o português, que às vezes eu não consigo muito bem acessar pelo inglês, mas pelo português a gente consegue se entender. Então, hoje em dia, eu entendo muito mais do que sou capaz de me expressar em dinamarquês. Então, principalmente no café, né, que a gente tem um café aqui. Então, lá no café, é uma oportunidade muito boa que eu tenho de estar treinando o meu dinamarquês. Então, o que acontece muitas vezes é que a pessoa faz o pedido, eu entendo o pedido inteiro, mas eu não consigo continuar a conversa em dinamarquês com eles. E eles são totalmente tranquilos, assim, o que eu acho muito engraçado, que muitas vezes o dinamarquês pede desculpa pra mim por estar falando dinamarquês comigo, e eu falo, gente, não, eu que moro no seu país, eu que não sei sua língua, eu que tenho que pedir desculpas, né? Então, mas eu acho que o dinamarquês, em algum momento, ele vai acontecer na minha vida. É o que eu falo, tipo assim, pra poder aprender o dinamarquês é só insistência mesmo. Assim, quando o pessoal vem pra pedir café, você fala dinamarquês com eles, mesmo que eles não entendam nada, uma hora o negócio funciona. Exatamente. Eu mesmo me lembro perfeitamente da primeira vez que eu conversei com uma pessoa estranha, assim, em dinamarquês. Eu tava no supermercado e eu queria comprar, acho que era fermento, e eu me lembro que eu perguntei pro cara onde que tinha fermento. E eu me lembro que eu nem precisei repetir, ele entendeu e me mostrou. A sensação melhor do mundo. E a sensação de accomplishment naquela hora foi gigantesca, foi sensacional. Maravilhoso. O que você acha então da cultura do país? Assim, eu sei que as pessoas no Brasil vão pensar Dinamarca, vikings e tal, mas cultura viking não é tão vangloriada aqui na Dinamarca como é fora. Eu digo assim, sobre a questão, por exemplo, da relação dos pais com os filhos, o que você nota, ou então, sei lá, das festividades que eles têm aqui no Natal, como é que você vê isso? Bom, no Natal eu fiquei surpresa o tanto que os dinamarqueses são, tipo, totalmente envolvidos e apaixonados e o Natal é uma coisa muito forte para eles. O que me surpreende duplamente porque eles não são um povo com tradições religiosas, né? Que o Natal pra gente tá diretamente ligado com a religião do Brasil. E então isso me deu uma bugada, tipo assim, nossa, eles são tão envolvidos e eles não têm uma relação religiosa com o Natal como eu conheço, né, da minha história familiar. E então eu vejo que o Natal é uma coisa muito forte aqui, é muito gostoso, é muito interessante. O Natal aqui me fez entender várias coisas, várias referências que a gente tem, né, no Brasil sobre o Natal, as cores, né, aqui realmente é tudo verdinho, branco, com frutinhas vermelhas pela rua. Então, assim, são referências muito interessantes. Outras coisas de cultura que me chamaram a atenção aqui foi a coisa do solstício, né, de verão. Que é que eles fazem a fogueira, que eles vão queimar as bruxas. E que mais uma vez no Brasil a nossa festa de São João, aqui também é festa de São João, né? Mas a nossa relação mais uma vez é religiosa e a deles também é uma, como é que fala, um background não tão religioso assim, né? Então eu vejo que eles têm muitas tradições e nem todas são ligadas com religião. E no Brasil normalmente são, né? E eu vejo que eles são muito tradicionais, né? Assim, as comidas ao longo do ano, né? Cada época do ano tem uma comida que até no próprio supermercado comercializa. Então acho que isso também tem muito a ver com as estações do ano, que a gente não tem esse limite muito claro, né? Nos trópicos e tudo mais. Então, eu acho super interessante. Até agora eu tenho achado super interessante tudo que eu tenho tido de contato com a cultura aqui. Uma das coisas legais sobre religiosidade na cultura dinamarquesa é que é o seguinte, é que oficialmente a Dinamarca, assim, tem a religião, que é a protestante, só que você nota que a cultura dinamarquesa não é em si religiosa. Por exemplo, na língua dinamarquesa você não tem expressões que, por exemplo, Deus te abençoe, Deus te pague, vai com Deus. Graças a Deus. Isso não existe em dinamarquês. E é interessante isso, porque o Brasil é o contrário, né? Em teoria não existe uma religião oficial, mas a cultura é super religiosa. Isso é muito legal. Ok, falando sobre cultura então, o que você acha da família real dinamarquesa? Pra quem não sabe, a Dinamarca tem família real.
monarquia, eu esqueci o nome agora da forma de governo que é na Dinamarca, mas a família real exerce, em teoria, um papel no governo do país. E eu quero assim que você conte então o que você acha assim, um país tipo a Dinamarca tendo família real. Olha, eu acho engraçado, assim, Né? eu acho, tipo, 2021, família real, oi, sabe, assim, eu acho um pouco estranho, né, mas o lado legal, assim, que eu acho é como isso aqui, talvez pela própria cultura do país, de igualdade social e tudo mais, eu não sinto que eles são uma coisa, tipo assim, família real inglesa, sabe? Eles são família real, talvez meio porque foi tendo família real, foi ficando como resquício, o que eu tenho que fazer aqui enquanto príncipe. É verdade. E até tem, por exemplo, a Royal Run, né, que agora em setembro até me inscrevi pra correr lá 10 quilômetros. E aí a corrida, que aí o príncipe vai, aí vai a família real, e enfim. Então, assim, eu até fico conversando às vezes com o meu marido disso, assim, tipo assim, tá, você é príncipe em 2021, o que você tem que fazer? Você tem que, tipo assim, ser esportista, dar bons exemplos e, tipo, andar de iate, né? Então, assim, é um pouco engraçado, mas eu acho que eles exercem aí uma coisa menos realeza mesmo. Eu acho que eles são mais da galera do que eu imaginaria que uma família real fosse. Aqui na Dinamarca, então, existe muito isso de você dar exemplo assim, do político realmente não fazer, não contradizer as suas próprias palavras e tal. E isso eu vejo muito com a família real também. Então, eu admito que é um bom exemplo, apesar de que ultimamente, assim, você vê que a cada ano cai um pouco o suporte dinamarquês pela família real, embora ainda seja muito alto, acho que mais de 60% dos dinamarqueses apoiam a família real. E, assim, eu sou feliz que pelo menos, assim, apesar de eu ser contra, eu entendo a tradição e eu acho legal que eles sejam, pelo menos, pés no chão, como você mesmo disse. E uma última pergunta aqui então. A Dinamarca já foi considerada o país mais feliz do mundo. Hoje ela está em segundo lugar. Acho que nós estamos perdendo para a Finlândia. O que é muito engraçado. O que você acha dessa felicidade dinamarquesa? Você se sente tão feliz quanto eles? O que é essa felicidade para você? Como que você enxerga isso? Olha, eu acho que a Dinamarca realmente tem muitos motivos para o pessoal ser feliz. É indiscutível, assim, misturando um pouco, né, a resposta dos dinamarqueses e da minha própria experiência, assim. É indiscutível a questão de qualidade de vida, eu acho que isso por si só, sabe... segurança, sim. Segurança, silêncio, né, como é que é um país mais calmo, mais tranquilo. Eu nem nunca na vida fico pensando se eu tenho que celular, sabe, bolsa, nada, absolutamente. Então, assim, eu acho que só de você viver o seu dia a dia com essa segurança, isso já te tira um nível dá 10 anos de vida. Nossa, é muita felicidade, entendeu? Assim, coisas que eu vejo, né, que é impossível não falar sobre a estrutura social do país, que isso eu acho que é outra, né, uma dose cavalar de estabilidade, tanto emocional como social, né, o tanto que o governo ele provém, né, a saúde, a segurança, e eu acho que é impossível não notar que isso obviamente vai afetar a felicidade da sociedade, né? Uma das coisas que eu até comentei com você sobre o tanto que eu vejo, que me salta às vistas aqui, a relação dos pais com os filhos, principalmente as crianças, né, pequenas, que me chamou muita atenção, que aqui os pais têm paciência com os filhos. Tipo assim, o que eu penso sobre pais no Brasil? Estressados, gritando com os meninos, menino fazendo pirraça. E aqui é uma calma. É uma Parece que eles paciência. conversam com o adulto quando conversam com criança, né? Mais uma vez vou citar um caso lá do café que fiquei muito surpresa e aconteceu mais de uma vez.
Um dos lugares que a gente vende café é numa praça que tem tipo um playground, então o público é muito família e crianças pequenas e tudo mais, então um dia a mãe veio, pediu um café e tudo mais e pediu um copo de leite pro filho. E aí eu perguntei, né, se ela queria que eu fizesse o leite frio ou o leite quente. E aí imediatamente depois da minha pergunta, ela virou pra criança e perguntou se ela queria o leite quente ou o leite frio. E aí aquilo me chocou de uma maneira assim, né? Eu falei, gente, olha, essa criança tem voz, ela escolhe o que ela quer, não tem uma mãe virando e falando assim, que leite, o que, menina? Tem esse negócio de leite, não. Né? Nem tomando decisões e tudo mais. E aí, onde que isso me leva, né? Os pais, quer dizer, não só os pais, mas a sociedade aqui tem um equilíbrio muito grande entre trabalho e vida particular, né? Então, assim, o que eu escuto, você trabalha numa empresa, talvez você consiga validar mais ainda isso, é que as pessoas que têm filhos, tipo, deu a hora de buscar filho na escola, tá numa reunião, a pessoa sai porque ela tem que buscar um filho na escola, tipo, indiscutível, né? Esse papel. Então, assim, com isso também, os pais têm uma licença maternidade e paternidade respeitável, né? Uma coisa que as pessoas... Então, assim, eu vejo que é claro que os pais vão ter paciência com os filhos, né? Eles têm um salário que dá tranquilidade, eles têm uma empresa que eles trabalham que não vai estar mandando mensagem depois do expediente. Então, essas coisas todas eu acho que é um recorte assim sobre um país que é o segundo país mais feliz do mundo, e eu acho que não é por acaso, eu acho que eles têm muitos motivos mesmo para ser. Bom, mas era isso então que eu queria conversar com a Laurinha. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar aí o link do café para vocês visitarem. Se vocês vierem aqui em Copenhague, lembrem de ir lá no café da Laurinha e falar que vocês viram. Me fala que vocês viram aqui no vídeo, que vai ser muito legal, muito bom encontrar pessoas ali ao redor do café e bater um papo. Então é isso aí, pessoal. Aquele abraço, valeu e vice. Até mais!